Como que a esquerda funciona? Ela precisa ter um inimigo, você concorda? Né? Então eles precisam criar. E não resolve o problema do povo. Eu sou um homem trabalhador, honesto, nunca cometi nenhum crime na minha vida. Sou um homem de família, cristão, e eu tenho medo de ser preso. Uma coisa, eles foram muito justos, Tales e Mateus. Né? A gente fala que eles não são justos, mas foram. Eles assaltaram igualmente os 853 prefeitos. Eu acredito no Estado forte. Não é nem no estado máximo e mínimo, é no estado que prende bandido. Eu dispensei palácio, dispensei 32 empregadas, eu fui morar numa casa que eu pago aluguel. Voltamos aqui com o Vox Luminis, esse podcast que é igual o Cometa Halley, né? Só de vez em quando que aparece aqui, mas por um motivo bom. Como vocês sabem, eu não topo ficar gravando podcast com qualquer um. Então só quando tem de fato um convidado que eu acho que vai agregar valor para vocês, que vai agregar valor para mim, eu convido aqui pro Vox Luminis e obviamente chamo meu co-host aqui, o Mate, para que a gente faça um papo profundo, filosófico e que de fato traz bons insights para os empreendedores que nos assistem. E hoje o meu convidado é um homem que eu gosto pra caramba, que eu torci pela eleição dele, tal qual torcia pro Vasco. Antigamente, quando eu ainda gostava de futebol lá no Rio de Janeiro. Por Vasco é muita derrota. Torcia como antigamente, quando eu gostava de futebol. Tá? Hoje eu já não gosto de futebol, mas ainda gosto do Vasco. Um abraço pro Charles, economista sincero. Ainda gosto do Vasco. Tá? Hoje eu gosto de futebol americano. Eu não vou mudar de time mesmo, então eu vejo um esporte que pelo menos eu posso mudar de time na hora que o cara tá indo bem. A história é o seguinte, esse homem aqui, ele antes de se tornar político, ele é um grande empreendedor. Né? Ele é um administrador, construiu uma cadeia de lojas que tem mais de 470 lojas e emprega mais de 5 mil pessoas. Né? A gente está falando do Zema, das lojas Zema, atual governador de Minas Gerais. Bem-vindo, Zema. Prazer estar aqui, Thales, Mateus. Prazer estar com você aqui, cara. Prazer nosso. E eu fico mais à vontade falando sobre negócios, né, que é onde eu atuei a vida toda até os 54 anos, do que às vezes sobre política, que eu ainda estou num caminho de aprendizado, apesar de já ter feito muito. Mas quem é bom numa coisa costuma ser bom na outra também. Eu diria até que é o seguinte, cara, aí não sou eu que estou dizendo, e eu imagino que você discorde, tá? Quem fala é o Platão, deixando bem claro aqui que é o Platão que falou isso, né? O Platão dizia que a democracia é o pior sistema de governo que existe, só perde para a tirania. Porque ele fala que uma democracia, quando é deturpada, ela invariavelmente vira uma tirania. Então Platão vai dizer que o melhor sistema de governo que existe é uma monarquia tendo um rei filósofo, que é profundamente filósofo, que consegue ter ideias e buscar um mundo mais virtuoso, e que embaixo desse rei, ele dá o quê, né, o what, embaixo desse rei você vai ter as pessoas que dão o how, né, que dão o como, que são os aristocratas. O que ele chama de aristocratas? Não é esses palhaços emperucados dançando lá no Palácio de Versalhes, não. Isso é burguesia, oligarquia. Ele chama de aristocrata homens e mulheres de valor que construíram muito na sua vida privada e que daí não precisam mais se preocupar com dinheiro e que eles vão para a vida pública para se doar para aquilo que é eterno, para deixar um legado. Exato. Então ele fala o seguinte, olha, se eu vou ter um ministro da economia, ele não fala exatamente isso, né? Mas se eu vou ter alguém cuidando da economia ali da nação, tem que ser alguém que foi um grande economista, né? Tal qual a gente teve anteriormente o Paulo Guedes, que foi um grande aristocrata, que eu sei por fato que ele deixou na mesa centenas de milhões de reais para poder sentar na cadeira de ministro de Economia, porque ele era um dos maiores investidores do grupo AFIA, que fez um IPO nos Estados Unidos, se eu não me engano, por 4 bilhões de dólares, e ele saiu um ano antes do IPO, tendo que vender a participação dele por um preço pré-IPO para poder sentar na cadeira de ministro. Ou seja, esses são aristocratas que deixam de ganhar dinheiro, que deixam de fazer algo para si, para fazer algo pelo público. Então, trazendo para nossa realidade aqui, você é um aristocrata, né? Você é um homem de valor, construtor, trabalhador, um homem humilde e que decidiu deixar a gestão ali do Grupo Zema para se doar para construir uma Minas melhor, né? E no final do dia, a gente vê que você gerou muito valor para Minas Gerais. Ainda não saiu o CAGED hoje, mas o último número que eu tinha seu aqui é que você gerou mais de 700 mil empregos. Hoje a gente sabe que provavelmente vai sair o CAGED, deve bater 1 milhão de empregos aí em Minas Gerais, mesmo pegando uma Minas Gerais em frangalhos, né? Um problema fiscal muito grave, né? E eu sou testemunho disso, né? Já passando a palavra para o governador, eu sou testemunho disso, porque, poxa, sou mineiro, sou de Belo Horizonte, nascido, criado lá, minha família está lá também.
E a gente sofreu muito em Minas Gerais, a gente viu um decaimento, né, do estado como um todo. De Belo Horizonte ela é muito sintomática nesse sentido. A gente viu também uma depreciação da cidade ao longo dos últimos 10 anos, né, mais para trás, e foi muito sofrido pra gente, né, assim, Minas Gerais perdeu muitas empresas bastante importantes, sobretudo no Triângulo. A gente teve uma série de dilapidação de patrimônio, né, do estado nos últimos anos, e a gestão do governador, né, desde a primeira gestão, ela veio buscando retomar, né, os caminhos, os trilhos mais clássicos de Minas Gerais, né, gerador de emprego, de bons talentos, como a gente sabe classicamente que é, mas passa a palavra aí eu tenho uma pergunta específica, claro. Que eu fiz obviamente aqui um contexto para o nosso telespectador aqui entender, mas eu tenho uma pergunta específica para você, governador. Vou chamar você, eu não vou ter formalismo do senhor, não, vontade, tá? Aí. Que aqui é de empreendedor para empreendedor. Quando eu tô em São Paulo, posso falar só você, então, exato. Falar de governador agora, a história é o seguinte, governador. Tem um custo muito grande pessoal e para sua família entrar para a política. Porque você é vítima direto de ataques injustificados, de mentiras, de fake news. E eu imagino que isso acaba entornando um pouco para sua família também. Ou seja, demanda coragem em fazer o movimento que você fez. Por que você fez isso, cara, com a tua vida? Ô, Thales, eu falo que na nossa vida nós temos de decidir, né? Se a gente quer ser alguém que é nulo, que não faça diferença, ou alguém que faça diferença. Eu venho de uma família que teve de lutar muito, né, que veio da Itália para trabalhar na enxada, para poder substituir mão de obra escrava. E meu bisavô que começou o negócio do nada, do zero, aprendeu a dirigir, depois com muito sacrifício conseguiu comprar um carro, começou a transportar passageiro de Araxá para Uberaba, levava 5 horas esses 100 quilômetros, porque não tinha estrada asfaltada, não tinha ponte, e viu que às vezes faltava peça, faltava combustível, ele era prejudicado no trabalho dele e começou o comércio de peças e combustível. E a minha família sempre atuou nesse comércio aí de concessionária, de autopeças. E eu entrei no negócio logo, vai lembrar que eu trabalho desde criança. Quando eu aprendi a contar, meu pai já falou, conta esses parafusos, essas arruelas, essas porcas aqui. Quando ele vendia as peças complicadas, eu ia contar as peças simples lá. Então, nem sei quando é que eu comecei a trabalhar. E a minha casa era ao lado da empresa, colada. Então, desde sempre eu ajudando ele, mas eu tive, diferente dele, que perdeu o pai com 14 anos, herdou uma empresa quebrada, falida, eu tive condição de estudar. Fui para São Paulo fazer administração na GV, tive uma formação boa que contribuiu muito. Sim. E sempre ralei muito. Eu falo que eu morei 4 anos em São Paulo, você sabe quantas vezes eu fui no Guarujá, em Santos, na praia? Quantos? 0. Entendeu? Eu falava assim, meu pai tá lá ralando, eu vou ficar aqui aproveitando a vida? Não saí uma noite, eu estava em São Paulo para poder estudar, aprender. Tudo que a faculdade pedia, eu fazia mais. A faculdade pedia para ler 3 capítulos de um livro, eu li o livro inteiro. Pedia para fazer um estágio, eu fiz 2 estágios e por aí vai. Eu acho que se você faz aquilo que somente é pedido, você é mais um igual aos outros, você concorda? Então eu sempre tive essa visão aí e passei a minha vida, mais de 30 anos abrindo lojas, são 470 cidades diferentes, né? Uma loja por cidade. Conheço Minas Gerais como poucos, inclusive Carangola, Caratinga, Manhuaçu, Manhumirim, aquela região sua lá. Já estive lá diversas vezes, vendo imóveis, inaugurando novas filiais. E isso me deu um conhecimento de Minas Gerais que poucas pessoas têm. Agora, o que todo mundo às vezes gosta de fazer eu tô com a minha situação financeira resolvida, eu vou comprar uma casa não sei aonde, vou ficar na beira do mar, vou ficar no outro país não sei o que é a vida glamurosa, mas eu gosto de ver as coisas acontecerem e não de ser espectador. Você tá entendendo? Você deve conhecer muito a linha dos estoicos, né? Marco Aurélio, Sêneca e Epíteto, né? E na filosofia se fala, o cachorro nasceu para latir, para proteger,
A jabuticabeira existe para produzir jabuticaba, né? A vaquinha existe para produzir leite, carne, e o homem? Na minha opinião, o homem existe para produzir homens melhores, mais qualificados, com mais virtudes. É o que eu fiz na empresa, lembrando que a empresa sempre esteve entre as melhores para se trabalhar de minas do Brasil. Então, não foi um negócio que também, vamos dizer, foi feito para durar pouco, não. A empresa nossa já tem 102 anos e eu contribuí lá mais de 30 anos com a fase de maior crescimento da empresa. Está profissionalizada, com balanço auditado, se uma hora quiser ir para o mercado, está totalmente preparada, está pronta. E uma vida assim, você decide largar essa vida, largar uma empresa redonda dessa e ir para a vida pública para ficar ouvindo bobagem o tempo inteiro de opositor político. E assim, eu nunca mudei minha forma de viver. Eu sou do interior como você, eu continuo vivendo da mesma maneira que eu vivia, mesmo depois de ser eleito governador de Minas. E você deve saber, o Marco Aurélio, que na época era o imperador de Roma, né? Vamos dizer, ele significava naquela época muito mais do que China ou Estados Unidos significam hoje. China e Estados Unidos unidos. Unidos, talvez, Exato. E ele passou a vida no campo de batalha, Exato. né? Dormindo numa cama de palha, guerreando para manter Roma como uma potência naquela época, como diz que foi, se houvesse, né, pesquisa de aprovação pública, pesquisa de felicidade, diz que aquela época dele talvez tenha sido a época em que as pessoas estavam mais felizes e mais aprovariam um governo, porque realmente ele era aquele imperador mão na massa. Perfeito. Ele estava na linha de frente guerreando, inclusive correndo risco de vida, e foi lá que ele morreu. Exatamente. Não foi em Roma, ele não ficou em palácio, ele não ficou usufruindo da vida boa. Então eu acho que eu tenho um pouco essa visão aí, nós estamos aqui para guerrear, né? É lógico que a gente precisa descansar, de vez em quando precisa estar com a família, com os filhos, mas eu acho que o homem foi para melhorar a vida aqui na Terra e não para ficar aí na praia usufruindo ou ficando aí vivendo a vida só de prazeres. Que seria um comportamento oligárquico, né? E não aristocrata. Então a sua fala me deixa ainda mais claro que você de fato tem esse pensamento aristocrático, né? E de novo, aristocrático não tem nada a ver com ser um homem rico, de posses, não é? Comportamento virtuoso, de buscar a virtude, de buscar o trabalho duro, buscar o legado, né? Diz que a aristocracia, se for para pegar o nome em si mesmo, seria o governo dos virtuosos. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Não é dos chiques, nem nada dos glamurosos, disso. Não. É dos virtuosos. Esses são os burgueses, né? Isso, então, os virtuosos são esses que buscam a virtude. Agora, olha que interessante. Você fez uma comparação com o Marco Aurélio. Eu queria continuar um pouco nessa linha. Eu quero falar um pouco de família com você, Zema. Marco Aurélio foi um dos grandes generais, né, imperadores de Roma. De fato, criou uma Roma incrível, mas não conseguiu criar sucessão. Tanto que o seu sucessor, Cômodos, dizem até que potencialmente participou da sua morte, do seu assassinato. Não se sabe ao certo se ele foi assassinado ou não. Alguns falam que sim, outros historiadores dizem que não. Mas Cômodos já foi um dos piores imperadores depois de Roma e conseguiu destruir o legado do seu pai. Como que você trabalha o teu legado familiar para que os seus sucessores consigam substituir você à altura? Já que você tocou aí na figura do Cômodo, né, recomendar para todo mundo que tem no Netflix, né, uma série lá muito interessante, curta, 6 ou 8 capítulos, né, que chama Roma, ou Império, alguma coisa assim, Império Romano, que conta a vida do Cômodo, né? Exato. Como um pai tão virtuoso conseguiu gerar um filho tão, né, errado, né? Desvirtuado, exatamente. Mas lá na nossa empresa, ô Thales, nós fizemos um trabalho lá de planejar a sucessão. Então, há 20 anos, 25 anos atrás, nós contratamos consultorias especializadas nessa questão, que foram lá para poder orientar a família. Eu era bem mais novo ainda nessa época, meus filhos eram pequenininhos, sobre como se portar com relação à empresa. Perfeito. Porque uma empresa familiar, é muito comum confundir o caixa da empresa com o caixa da família, né? Sim. Você quer um produto, vai lá e, eu tô pegando aqui o produto, anota aí para mim. Então, naquela época, nós definimos, empresa é uma coisa, família é outra. Perfeito. Né?
bens da empresa são para serem utilizados na empresa, o automóvel da empresa é da empresa, o empregado da empresa é da empresa. Se você quer ter um carro, se você quer ter um empregado, contrate você. Perfeito. Então essas regras ficaram muito bem definidas nessa época, tivemos de abrir exceções. Eu tenho uma tia que hoje está com 102 anos, para ela ainda tem exceção, que ela gosta de ir na loja e pegar o liquidificador, pegar a sanduicheira e falar nota. Ela na época estava com 80 anos, você não vai mudar uma pessoa nessa idade. Então você tem de cuidar dessas exceções, né, que vão acontecer enquanto a pessoa estiver aqui conosco. Sim. Então isso foi tudo muito discutido, a questão de preparar os sucessores, então ficou claro, todos eles precisam ter, no mínimo, né, uma faculdade boa, no mínimo, mais 5 anos de experiência fora da empresa. Então tem fazer isso. uma carreira fora da empresa, se possível, ter uma pós-graduação e vão para a empresa para serem avaliados. Ninguém tem lugar certo lá na empresa. Entendi. Você entendeu? Vão para começar ralando, como eu comecei, como meu pai começou. Eu lavava carro por dentro. Tinha um lavador que lavava lá com esguincho, aí ele acabava, o carro ia para fora, eu ia lá com uma esponjazinha para tirar a poeira de dentro, deixar tudo limpo e entregar o carro para o cliente. Fiz isso muito aí quando eu tinha 12, 13 anos de idade. Fui cobrador, pegava a bicicleta, saía entregando nota fiscal, na época que não imprimia na hora, e fazendo cobrança. Começou de baixo, né? Fazia depósito no banco, na época que não tinha cartão, né? Tudo era no dinheiro praticamente, ou no cheque pré-datado. Então, todos foram orientados dessa forma. Sim. E hoje, nós temos lá, da família, só o meu irmão, que tem 1 ano a menos do que eu, e eu tenho um sobrinho também, que tem 33 anos, que está lá participando. Então, é pouquíssimo. O seu irmão é o CEO ou não? Meu irmão é o CEO. Legal. Então, mais de 5 mil funcionários, você ter só 2 pessoas da família. Meu filho está trabalhando fora, trabalha em São Paulo, em startup, e ele, com certeza, uma hora vai voltar. Minha filha provavelmente não volte, porque ela foi para o ramo artístico. Sim. Mas quem sabe, uma hora encaixa também, né? Por que não? Ela está terminando o mestrado dela em Londres, onde ela mora já há 7 anos, na área de cinema, que é onde ela se formou. Super eu tenho outros sobrinhos ainda que estão estudando engenharia mecatrônica, estudando administração, que com certeza vão ter de fazer opção. Mas nós deixamos claro também, Thales, quem quiser empreender, a empresa vai dar todo o apoio, entendeu? Né? Ele pode pegar um dinheiro emprestado, a empresa pode avalizar, nesse caso aí, para a pessoa realizar os seus sonhos. Claro. Então, eu falo que muitas empresas escravizam a família, ou tem o oposto também, a família destrói a empresa, e lá o que nós procuramos fazer é um diálogo permanente, escutando, adaptando, porque às vezes o que foi escrito há 20 anos, quando nós fizemos, não esteja tão de acordo quanto às necessidades atuais. Na época eles tinham 5, 10 anos de idade, hoje eles já têm 25, 30 anos. E os desejos vão mudando, as ambições vão mudando, né? Então é permanente. Eu falo que você está casado, é diálogo permanente. A situação vai mudando. Vem um filho, vem um segundo filho, vem uma situação inesperada, então você tem de ir ajustando. Justo. Ô Zema, você é um empreendedor, assim como nós, e quando você olha hoje para o teu governo de Minas Gerais, do ponto de vista de empreendedor, quando você tira o chapéu de governador e coloca de empreendedor, o que você gostaria de ter feito que não foi possível porque o sistema não te deixou? Nós vamos ficar 2 horas aqui, só nessa lista. O que vem na tua cabeça? Mas lista alguma coisa que você acha que é importante para deixar aqui. Otários, eu me lembro muito bem que uma das coisas que eu quis fazer e que eu acabei tendo de abortar é que no interior, lembrando que as nossas lojas estão em cidades menores. Claro, sim. Carangola, Manhumirim, Manhuaçu. Pensei que ia abrir uma em BH. O nosso foco é cidade pequena. Sim. Hoje até que melhorou, mas quando eu estava abrindo essas lojas há 30 anos atrás, eram cidades muito, muito carentes. Sim.
Então, a gente colocava a loja de eletrodoméstico, era sempre um sucesso, que vendia em 12 vezes, sim, tinha um preço, tem, né? Ainda vendemos razoável, em 15 vezes hoje, tem um preço competitivo, produto bom, atendimento bom, não deixamos o cliente na mão, é só olhar aí no Reclame aí que a nossa taxa de reclamação é muito pequena, muito melhor do que a média de mercado. Mas o que eu queria na época, eu falei, gente, aqui nós, além de eletro, temos oportunidade de vender mais coisas, né? E nós tínhamos também lojas de material de construção. E no Brasil, você não consegue colocar, né, duas razões sociais no mesmo endereço. Sim. Não sei se mudou isso hoje. Eu até preciso não consegue, não. Não consegue. Então, para poder vender eletrodoméstico e material de construção, eu tinha de colocar uma parede no meio da loja. Nossa. Tá entendendo? Sim. Né? Como se aquilo ali fizesse a empresa operar com mais transparência. Você entende? E para unir a razão social era difícil, que eram sócios diferentes, sim, etc. Mas essa foi uma das dificuldades. Acabou que chegamos a fazer essa multiloja aí, que vendia tanto material de construção quanto eletro, mas começou a ficar uma operação tão difícil por questões fiscais que nós tivemos de separar. Outra também, que foi necessário, a maioria dos postos tem loja de conveniência. Sim. Não tem? Sim. Né? Tem. Era tudo junto. De repente o fisco chegou e falou, quem quer ter loja de conveniência tem de abrir uma outra razão social. Meu Deus. Para que mais uma contabilidade, mais um livro de entrada e de saída? Você está entendendo? Então tem hora que tem essas questões aí que dificulta. E você, em vez de estar empreendendo, em vez de estar modernizando a empresa, você fica lendo o regulamento do ICMS para poder entender as mudanças para não pagar multa. É o único país do mundo que você tem que ter advogado e contador antes de contratar o primeiro cara de operação, né? Diz que no setor público tem uma piada que eu gosto muito. Na hora que você vai fazer um viaduto numa cidade ou um túnel, você contrata 3 engenheiros e 20 advogados. Você entendeu? Para fazer um túnel, um viaduto. É desse jeito que você precisa. Que vai vir gente falando que ali tem um formigueiro de uma espécie rara, que ali tem uma árvore que não pode cortar, que ela significa não sei o quê. Foi semelhante ao que aconteceu quando levaram a Stock Car para Belo Horizonte, né? Você acompanhou lá. Cara, quem conhece BH, o circuito da Stock Car foi em torno do Mineirão, tá? Certo. E eles queriam colocar algumas arquibancadas, fazer algumas coisas, enfim, eles tiveram que cortar algumas árvores, mas havia uma previsão para repor essas árvores e replantio de árvores em assim, N vezes mais do que foi cortado. Certo. Até aí tudo bem, podemos entrar em algum detalhe. Eles queriam colocar, por exemplo, uma estrutura de arquibancada. Só que essa estrutura de arquibancada, ela precisava entrar num pedaço do terreno da UFMG. Certo. Né? Que os ativistas da UFMG fizeram? Falaram que não podia. Então, tipo, eles tiveram que ter até menos público do que eles gostariam por causa disso. O que seria bom para a cidade ter mais público. Exato, ter mais público, o giro de dinheiro que teve. Quer piorar o ambiente. Exato. Então, assim, é difícil, né? Porque, assim, a UFMG, no caso ali do Mineirão, a UFMG, ela tem acho que ainda é assim, né? O terreno da UFMG ainda é o terreno do Mineirão ainda é da UFMG, tem umas coisas assim mais complexas, mas mesmo assim, muito difícil de você operar as coisas. É sempre assim, vendendo dificuldade, né? Tipo, trazendo pra gente uma série de burocracias que é muito difícil você andar, fazer as coisas acontecerem. Te dar um exemplo, né? concreto. Nós temos uma mineradora lá em Minas que precisa de mais 2 hectares para poder estender a vida útil da mina dela por mais 30 anos. 2 hectares é nada. Você concorda? Concordo. Né? O problema é que esses 2 hectares está hoje enquadrado numa reserva de preservação permanente. Ela falou, me dão esses 2 hectares aqui que eu te dou 20 para você aumentar a reserva. 10 vezes mais. E não querem. Você está entendendo? Querem travar, né? Querem travar, exatamente. Então, assim, é uma hipocrisia muito grande, porque todo mundo que se diz aí
que quer preservar a natureza, tem carro, tem telefone celular, tem uma vida boa. Tudo que eles consomem é que faz com que seja necessário ter minas, concorda? Que se extraia petróleo. Eu falo assim, se eles fossem genuínos, coerentes, eles iam falar, eu vou ser índio e vou viver lá na floresta sem nada. Perfeito. Aí eu não estou precisando de 1 grama de aço, não estou precisando de 1 quilowatt de energia. Você concorda? Mas ainda assim, ainda como índios, eles vão estar depredando ali a natureza, quebrando coisa, tirando coisa, extraindo, né, bens. Exatamente. É muita hipocrisia aí. Governador, e falando em hipocrisia, quando você olha para Brasília hoje, o que mais te irrita no sistema? Ô, Thales, são 1000 coisas, né? Não é uma, não, né? Vem na tua cabeça. Vamos lá. Primeira gastança do governo federal, um país pobre, né? Gastando muito. Eu falo que o nosso presidente, os ministros e boa parte da cúpula política é o equivalente ao CEO, aos diretores de uma empresa, né? E o Brasil, lembrando, é um país que tem déficit, um país pobre, seria o equivalente a uma empresa que está com prejuízo, que está só piorando o resultado e só esbanjando. Sim. Um pai de família que não está conseguindo colocar comida na mesa. Ele vai na loja e vai comprar roupa cara, vai fazer jantar caro, vai fazer viagem cara. É o que acontece aqui no Brasil. Parece que é não querer enxergar a realidade. Basta ver os gastos de viagem desse governo versus o governo anterior, né? Sim. Algumas ordens de grandeza maior. Se eu pegar só a parte de hospedagem das estadias em N lugares diferentes, é um negócio assim, você cai para trás, mas não é possível que gastou isso tudo só de hospedagem. Eu tava no Chile a semana passada, retrasado, eu não sei, e o presidente estava lá, né? Eles pegam a presidencial, sempre, não tem conversa. Não tem. Eu tive no Japão há 60 dias, eu fiquei num apartamento lá, que é do tamanho disso aqui, ó. É isso aí. 10 metros quadrados. Eu tô indo para trabalhar, você concorda? Óbvio. Sim. Agora eu não tô indo lá para poder ficar relaxando, etc. Pois né? Mas essa é uma das coisas. Eu falo que é o péssimo exemplo, não é nem o mau exemplo, é o péssimo exemplo. E bons exemplos contam, você sabe disso. Claro, não contam? Né? Conta muito, não resolve tudo não, mas conta. A nossa liderança não é só o mandato, né? Aquilo que a gente faz é que acaba sendo, que repercute, né, de cima para baixo, não adianta. Qual que é o país que mais tem ministérios no mundo? Brasil, né? Sabe qual que é o estado que menos tem secretarias no Brasil? Minas Gerais, 14. Mesmo estado que tem uma população 10 vezes menor do que Minas Gerais, tem mais secretarias do que Minas. Perfeito. Então é essa visão de ficar distribuindo favor, privilégio, de ficar dando emprego para companheirada, né? Tudo isso, mas são muitas coisas e ainda a nossa justiça que me parece que fica decidindo de acordo com o vento. Né? O vento mudou para cá, decide para cá. O vento mudou para lá, decide. Isso não é justiça para mim, né? Isso é se vender e gera um descrédito total. Mas são muitos problemas. E o judiciário hoje te preocupa? Muito. É uma das áreas que mais preocupa. Você está vendo aí essa perseguição, né, política. Quem é de direita, vou pôr tornozeleira, eu vou restringir a conversa com o filho, não pode sair do Brasil. Uma perseguição. Quem desse pessoal aí deu tiro? Quem desse pessoal aí saiu na rua armado, conclamando golpe, né? É tudo só suposição. Eu penso que você já deve, em alguma ocasião, Thales, ter pensado assim, eu vou ajudar tal instituição, tal lugar. Você teve a intenção de ajudar, aí você não ajudou. Perfeito. Você acha que você é benfeitor nesse caso? Não. Agora lá, talvez eles tiveram a intenção de fazer alguma coisa e não fizeram. Mas viraram golpistas, você está entendendo? Então você não pode nem ter liberdade de pensar aqui no Brasil, né? Você pensar numa coisa não quer dizer que você está matando alguém, que você está executando alguma coisa, né? Essa tese é até mais complexa porque... Cuidado com o que você vai falar, irmão. Por isso que eu estou pensando muito assim, mas assim, até um pouco mais complexo porque... uma definição de golpe precisa fundamentalmente envolver o exército, nesse caso específico, falando do nosso contexto, né?
você não viu, enfim, é complicado. Eu concordo que é muito difícil ver as coisas como elas estão acontecendo. Como né? que a esquerda funciona? Ela precisa ter um inimigo, você concorda? Né? Então eles precisam criar. E não resolve o problema do povo. Sim, é uma poder tirar o foco que eles criaram. Né? É para poder não mostrar a fome que existe no Brasil, a pobreza que existe, a quantidade de problema que tem, e falar, nós temos um inimigo aqui e eu tô te protegendo dele, um inimigo que não existe. Né? Igual, por exemplo, eu vi um dado recente com relação ao nosso desenvolvimento. Poxa, o marco de saneamento ele foi muito importante para o Brasil, né? Ele sofreu alguns problemas, né, entraves, né, nesse novo governo, mas foi um marco muito importante, mas ainda assim a gente está ficando cada vez mais para trás nesse desenvolvimento de saneamento básico, que é muito importante, obviamente, para a dignidade humana, mas sobretudo para o peso que isso acarreta na saúde, enfim, em uma série de outras coisas diferentes, longevidade das pessoas, enfim, uma série de coisas. A gente está perdendo agora até para a Índia, em termos de desenvolvimento de saneamento básico, por exemplo. Até hoje, a gente amarga metade, basicamente, né, metade da população sem saneamento e muito básico. do que tenta ser feito, eu tenho visto que o judiciário, muitas vezes, posso estar enganado, mas aparentemente está legislando, tentando legislar, né? Isso é difícil. Isso me preocupa um pouco, porque a divisão dos poderes acabou, recentemente, né? não é? 2, 3 semanas atrás aí, a Câmara, o Senado, o Congresso, né? Vetaram o aumento do IOF, o Judiciário foi lá e desconsiderou. É estranho, né? Os representantes do povo, né? Então não precisa de Congresso, não, você concorda? Vamos fechar o Congresso, então, né? Fecha. O Congresso custa mais do que a família real, né? Lá na Inglaterra, então dá pra fazer isso. Mas assim, se você for observar, por exemplo, eu sei que às vezes a gente vai fazer comparações assim e parecem esdrúxulas quando a gente fala assim, a gente tá virando uma Venezuela, por exemplo. Em contrapartida, se você volta no tempo e lê as notícias de 2014, 2015 ou por aí nessa faixa, coisas muito semelhantes às que estão acontecendo aqui, aconteceram lá. E elas predisseram o que viria, né, o que acarretaria na Venezuela em maior ou menor grau. A gente vê isso acontecendo de maneira muito semelhante aqui por parte do judiciário. Enfim, a gente vê coisas muito semelhantes. É difícil a gente não fazer essa analogia, né, ou ver que são coisas semelhantes. Inclusive, por exemplo, o discurso o discurso de ontem, que eu até ia te mandar, mas acabei não mandando, graças a Deus, porque a gente fica, né, pesaroso nesse sentido. O próprio discurso do presidente ontem, se eu não estou enganado, muito forte nesse sentido e muito parecido com essa linha que a gente viu, né, acontecer e ganhar tanta força na Venezuela. Enfim, é difícil. Uma preocupação, né, que eu tenho como pagador de impostos, né, como um homem aqui que paga dezenas altas de milhões de imposto por ano. Eu sou um homem trabalhador, honesto, nunca cometi nenhum crime na minha vida, sou um homem de família, cristão, e eu tenho medo de ser preso por ter falado, eventualmente em algum momento falar alguma coisa. Então, eu não consegui fazer uma fala aqui agora. Eu realmente tenho medo de ser preso. Como que um homem como eu tem medo de ser preso e não faço nada errado? Então, né? E muita gente que tá ficando com medo porque tá tendo essa arbitrariedade total aí por parte do Supremo, principalmente. E Zema, no dia 16 de agosto agora, você pretende anunciar sua pré-candidatura à presidência da República, né? Esse tema é um tema que você pretende tratar como pauta de campanha? Qual você diz? O tema dos excessos do judiciário? Lógico, eu tenho tratado sempre. Não tenho acompanhamento detalhado, Thales, mas eu acho que nenhum governador tem questionado tanto o Supremo, essas decisões arbitrárias, como eu. Sim. Como mineiro, nós somos mais inconformados, você concorda? De né? fato, sim. E eu sou governador de Minas hoje por inconformismo, por indignação. Sim. 2015 e 2016, não sei se vocês ainda estavam lá em Minas, vocês viram as atrocidades que o PT fez. Eu me lembro. Sim. Pararam de fazer os repasses do ICMS, do IPVA para as prefeituras. Nós tivemos prefeito lá que adoeceu, que renunciou. Porque como é que você administra uma cidade sem receber aquilo que é da cidade? E até que suicidaram. Sim. Lembrando, mesmo? Teve caso de suicídio? Teve caso de suicídio. E esse ponto ele é sobretudo relevante em se tratando de Minas Gerais. Eu sei que outros estados são dessa forma, mas a maioria dos municípios em Minas Gerais são deficitários e eles são absolutamente dependentes dos repasses do governo do estado.
Se o repasse ele não acontece, você literalmente quebra a cidade. É um efeito cascata assim, violento, porque aí os funcionários insurgem contra o prefeito, porque a culpa é do prefeito no final das contas, né? Então, assim, é muito difícil e muitas vezes os isso. funcionários públicos dessas pequenas cidades eles sustentam o comércio local, né? Sim, sem dúvida. Você sabe o que muitos prefeitos tiveram de fazer? Lá em 2017, 2018, em vez de pagar a folha, eles não tinham dinheiro, né, para pagar, vamos dizer, os 2.000, 3.000 reais que o funcionário ganhava, e eles forneceram cesta básica durante o mês, falando, ó, para você não morrer de fome até a situação normalizar de novo. Muito triste, né? A pessoa recebia lá 20 quilos de mantimentos para poder passar o mês. E zero de dinheiro. Muitos prefeitos fizeram isso aí. É muito triste. E aí o comércio da cidade fica arruinado. Sim. E eu estou lá em Minas, eu assisti isso de camarote. Exato. Eu falei, não dá para enxergar. Aí é que eu falei, eu tenho de entrar na política, não dá para gente criminosa ficar administrando esse estado, não, né? É uma pena. Mas uma coisa, eles foram muito justos, Tales e Mateus. Né? A gente fala que eles não são justos, mas foram. Eles assaltaram igualmente os 853 prefeitos. Não teve um que escapou. Então foram justos. Tem de dar esse mérito aí para eles. Isso é verdade. Tá certo? Todos, nenhum escapou do assalto. Mas ainda dentro dessa pergunta que o Thales fez, essa pauta, eu vou chamar com esse nome, né, assim, por falta de vocabulário, mas essa pauta de, por exemplo, anistia, indulto pro ex-presidente Bolsonaro, elas têm um custo político relevante, né? Como que você enxerga isso como bandeiras ou como pontos, né, dentro de uma campanha presidencial, vendo que ela tem um preço? Como que você calcula, você está calculando esse preço de levantar isso dessa maneira tão protagonista em detrimento a outros pré-candidatos que ainda não se anunciaram, mas a gente sabe que serão? Sim. O Matheus, eu sou muito tranquilo. Uma das coisas que a vida acho que me ensinou é que você não pode ficar carregando pesos do passado. Você tem de olhar para frente, né? A gente vê aí cônjuge que separa e parece que o motivo da vida de um deles aí passa a ser infernizar a vida do outro. Né? Perseguir o outro, né? Não tem isso? Tem. Um amigo aí que teve um desentendimento com o outro, o motivo da vida dele passa a ser ficar tisicando o outro lá. Nós temos de olhar para frente. Não teve anistia, os terroristas, os sequestradores, os assassinos lá nos anos 70? Muitos não tiveram? E que muitos estão no poder, muitos estão no poder? Estiveram e continuam. Né? Agora me diga qual assassino, sequestrador que está tendo anistia agora? Nenhum. Eles não fizeram absolutamente nada se comparado com o que esses que estão aí fizeram no passado. Então, é bola para frente, na minha opinião. Tem gente, tem de punir não sei o quê. É gente que é ressentida, na minha opinião. É gente que fica vivendo do passado em vez de olhar as oportunidades do futuro. Então, eu sou dessa opinião aí. O Thales já deve ter tido aqui problema. Gente, que você falou aí, que entrou na justiça. Você vai ficar todo dia pensando no sujeito que entrou na justiça sem fundamento nenhum, querendo te prejudicar, falando mal de você, da empresa, etc. Mas senão a gente não anda. Você não anda. Então, é peso demais. É tirar esse peso do passado. É falar, o judiciário, não precisa, esquece disso aqui. Vamos atrás dos bandidos que estão aí matando os 44 mil brasileiros por ano. Qual que é o país que tem a maior quantidade de homicídios por ano? Brasil. É mesmo? Do mundo. Passou países em guerra, então? Sim, não tem. Morre mais gente aqui do que na guerra da Ucrânia, por exemplo, se eu não estou enganado. Se somar, pelo que eu sei, todas as guerras que estão em andamento hoje, aqui morre mais gente. Mas estranho, aqui a armamento é proibido. Como é que morre gente? Pois é. É proibido para nós, cidadão de bem, né? para você, para mim, para o bandido não, entendeu? É desse jeito, é assim. Então nós temos de olhar para frente. Parece que aqui o Brasil é o país que fica se olhando as picuinhas, as coisinhas pequenas. Quer ver um exemplo aí também, Thales? Em 2019 ou 20, nós tivemos uma reforma da Previdência. Sim. Não demora, vai precisar fazer outra. Opa. Sabe por quê? Porque em vez de deixar lá planejado, programado um gatilho, parece que na política toda hora eles gostam de parar para resolver um problema que poderia ter sido resolvido no automático.
né? Se falasse lá, à medida que a expectativa do brasileiro aumenta, nós vamos aumentar aqui 1 mês a mais de contribuição. Não. Deixaram o negócio estático. A expectativa de vida subiu, vai precisar ter outra reforma da Previdência. Até 2040 já era, quebrou a Previdência. Aí o Brasil vai parar de novo 1 ano para ficar discutindo o que poderia ter sido definido lá em 2019 ou 20, quando foi aprovado. Isso sem contar que a economia prevista que a reforma da Previdência geraria, primeiro a gente deu uma queimada, né, praticamente em tudo na pandemia. Perfeito. E agora, com o governo atual, assim, quantas décadas a gente vai ficar pagando esse prejuízo aí? É como se aqui na sua empresa, toda vez que uma lâmpada queimar, você tem de reunir todo mundo para discutir a troca da lâmpada. Você está entendendo? É mais ou menos desse jeito que o Brasil funciona. E refazer todos os processos. É o famoso criar dificuldade para vender facilidade. Isso, exato. Os caras vivem disso, né? E, governador, a gente tem aí alguns nomes, né? Em vista de se candidatar nessa nova direita. Então, tem o senhor, tem Tarcísio, tem Caiado, tem o Eduardo Leite, tem o Ratinho Júnior, tem o Michele, o próprio Eduardo Bolsonaro, eventualmente. Como é que o senhor enxerga essa direita? Será que a gente não está se diluindo demais e dando chance para uma esquerda unificada de fato permanecer no poder e aí talvez ser o fim do Brasil? Muito pelo contrário. Eu tive com o presidente Bolsonaro há 15, 20 dias atrás e a visão dele coincide com a minha. Quanto mais atores candidatos à direita tiver, Thales, melhor. Se o candidato do Rio Grande, o governador do Rio Grande do Sul for candidato, eu tenho certeza que ele vai ter mais votos no Rio Grande do Sul. Justo. Se o governador do Paraná for candidato, com certeza ele vai chamar mais votos no Paraná, de Goiás a mesma coisa, de Minas a mesma coisa. E isso seria migrado para o segundo turno. Aí no segundo turno nós estaríamos juntos. Perfeito. Então, muito provavelmente o que nós teremos em 2026 serão alguns candidatos da direita, até porque a direita tem bons nomes, ótimos nomes. Acho que é a primeira vez na história que tem tantos bons nomes, tantos bons governadores juntos. Assim, concorda? Que Concordo. É muito bom, né? Você já pensou você ir num concurso de Miss que só tem uma desfilando? Né? Não sei se vai escolher a melhor, né? Exato. É bom que tenham muitas desfilando. E com isso, nós vamos chegar no segundo turno mais forte. Perfeito. Aqueles que não forem para o segundo turno vão estar trabalhando nos seus estados até para que aquele candidato que passou para o segundo turno consiga ir com uma margem boa. Então... E eu queria muito que o ano que vem a gente não tivesse essa vitória, que na minha opinião não parece vitória, quando um time ganha do outro de 501 a 499, parece que não é vitória, você concorda? Sim. Né? Vamos ganhar de 550 a 450, você concorda? Perfeito. Aí fica um negócio assim, falar, não, isso aqui é vitória mesmo, isso aqui não foi por acaso não, como foi essa última eleição. Parecido até com o que o Trump conseguiu fazer, né? Ele fez o Congresso, fez o Senado e também, incrivelmente, ele conseguiu maior voto popular, né? Então, assim, no número de votos, ele também teve mais votos do que... Então, ele não só teve o colegiado, então ele conseguiu construir algo bastante concreto, né? E nesse caso, a gente não está falando só de candidatos à presidência, né? A gente também precisa de um bom quadro para as outras cadeiras, né? Como o Senado, para os deputados também, enfim, tem muita coisa. Temos de avançar, porque se o Senado não põe um freio no Supremo, no Judiciário, essas barbaridades vão continuar acontecendo, né? O Senado é que deveria, e infelizmente, não sei se por falta de coragem, não pôs esse freio aí que é tão importante. O sistema judiciário, Zema, o sistema eleitoral, é algo que te preocupa ou a gente pode confiar como brasileiros nas urnas? Nós precisamos mudar o sistema eleitoral em alguns pontos. Você deve estar se referindo aí à questão do voto impresso. Eu sou favorável, né? Se acabou a eleição lá, imprime um relatório daquela urna ali, dá um comprovante para quem votou. É possível fazer isso hoje, né? Possível. Você é da área de tecnologia, você sabe melhor do que eu. Eu só não entendo por que não é feito. Esse ponto específico ele é muito pacífico. Em que sentido? Só para não trazer uma confusão desnecessária. A gente não está falando que
eu imagino, né? Acredito que... Extinguir a urna eletrônica. E também continua com ela, só imprime o comprovante. E a gente não tá falando de você sair com um bilhetinho na mão, votei no fulano, né? Porque isso pode ser um voto de cabresto que o cara vai lá e ele troca por alguma coisa. Perfeito. Não é isso que a gente tá... Não é isso que a gente tá falando. Isso. A própria urna brasileira que tinha sido aprovada com voto impresso, ela funcionava bem. Não sei se vocês lembram do próprio STF apresentando essa urna e elogiando ela. E até, coincidentemente, um projeto do Bolsonaro, onde você tinha a urna bonitinha, fazia impressão, você conferia se estava certinho, dava ok, isso caía num invólucro lá, tudo lacradinho, bonitinho, então você tinha como comparar o que foi feito ali, entre aspas, digitalmente, aí você faz impresso, pronto, aí você faz a por amostra, você pode fazer. Cada 500 urnas você pega uma e conta. E isso é feito em vários lugares diferentes. Mas uma outra questão que me preocupa... Desculpa, lá não é não. Lá é outro sistema. Sim. Mas uma coisa que me preocupa tanto quanto isso, Otários, é a questão de todo ano para o Brasil parar para votar. Eu estou na política agora, eu sei que em ano par, os políticos param de trabalhar para estar envolvidos com campanha. Sim. Nós tínhamos de unificar essas eleições. Perfeito. Pelo menos seria parar uma vez a cada 4 anos. Perfeito. Você concorda? Concordo isso é uma aberração que nós temos aqui. Concordo né? plenamente. Porque chegou ano par, é o vereador, é o prefeito, trabalhando para eleger o deputado dele, você entendeu? Igual vai ser o ano que vem. Ou se for igual ao ano passado, é o deputado parando de trabalhar, o governador também sendo prejudicado nas suas atribuições para tentar eleger prefeitos, vereadores, Perfeito. etc. Então, era unificar tudo. Tem eleição? Uma eleição a cada 4 anos, pronto, e acabou. Senão fica essa bagunça. Seria aí. um sonho, né? No final do dia, a gente sabe o quanto que demanda fazer campanha, né? E custa caro. E Sim, um custo caro. enorme para a sociedade isso aí. Perfeito. Esse é um outro ponto, né? A gente parar de financiar essas campanhas, né, via Estado, assim, pelo menos na minha opinião, porque, poxa, a gente tem que fazer esse financiamento público, né, de campanha, e é um absurdo a quantidade de dinheiro nossa, e sempre cresce, o fundo eleitoral ele sempre cresce. E a gente está subsidiando uma classe política, com todo respeito, né, a gente tá subsidiando uma classe política, e esse recurso todo podia estar sendo direcionado para as nossas muitas mazelas, como foi bem lembrado, o Brasil, ele é um país pobre, ele tem gente sofrendo para valer. Então a gente precisa de ter um olhar diferente e uma gestão mais responsável dos nossos recursos. Exatamente. Acho que no final do dia é o seguinte, o senhor como eu também é um liberal, então a gente tem crenças no ponto de vista de economia, né? De ter uma economia menos estatizada, mas ao mesmo tempo o senhor está agora para assumir uma cadeira, né, de eventual chefe do executivo. Como é que vive essa dicotomia? Na verdade, eu quero entender o seguinte, se você fosse fazer um raio-x da tua visão política e do papel do Estado hoje, e se a caneta fosse na tua mão, como que seria esse Estado? Ô Thales, a iniciativa privada faz a maioria do processo de gestão melhor do que o setor público. Lá em Minas nós temos o hospital público da rede FEMIG. Se um componente de uma máquina lá de ressonância, de raio-x estraga, nós temos que fazer uma licitação. Talvez, se tudo correr muito bem, 3, 4, 5 meses a gente consiga adquirir esse componente. Um hospital privado estragou agora, daqui 1 hora a peça está lá. Porque você tem autorização para comprar. Na hora que o setor público vai comprar, você tem de fazer chamada de preço, publicar edital. Então tudo é mais lento, né? Tudo é mais lento, mais caro, mais demorado. Aí quantas pessoas ficaram sem raio-x, sem a tomografia ou sem a ressonância? Nesses 3, 4 meses. Um equipamento caríssimo fica parado meses por causa do processo de compra. Então o Estado é ineficiente. Não é culpa de ninguém. Por definição. É por definição. Eu sou da época em que telefone era quase que valor de carro. Uma linha de telefone. Eu sou mais velho que vocês. Eu lembro da Telemig. Você lembra da Telemig. Ter uma linha de celular ou uma conta era um absurdo. Hoje o consumidor tem opção. Perfeito. Então, nós temos de dar para as empresas essa gestão do que é do Estado e que elas podem fazer muito melhor e barato. Perfeito. Lá na minha gestão, nós vendemos já muitas empresas, aquelas que eram subsidiárias da Copasa, da CEMIG, da Codemig,
E agora estamos lá lutando para podermos privatizar as que restaram, que são as grandes. Copasa, CEMIG, Codenjo, Codemig. A CEMIG, o pessoal criou um cavalo de guerra lá forte, né? Sim. E a CEMIG, no passado, quem acompanha sabe que ela foi usada como cabide de emprego e como ferramenta da politicagem. Não sei se vocês acompanharam lá em Minas o caso da energia solar. Quando nós chegamos lá em Minas, havia de capacidade instalada 500 mega. Hoje, nós já devemos estar rompendo lá 13 gigas. É 26 vezes mais em 6 anos. Sabe por que teve esse avanço extraordinário? Porque antes só conseguia autorização para construir uma usina fotovoltaica quem tinha algum padrinho político. Nossa, que beleza. Porque, e aí, em vez de investir, Thales, ele saía no mercado. Ó, eu tenho aqui uma autorização, você me paga 5 milhões, Thales, então eu te vendo aqui a autorização. É tipo placa de táxi. Exato, você falou tudo, é isso aí. Então, funcionava desse. Quando eu cheguei, eu falei para o CEO da CEMIG, quero um mapa com todos os pontos de conexões possíveis para a gente colocar na internet para quem quiser investir. Sabe quanto que nós levamos de investimento de energia fotovoltaica? Quanto? 80 bilhões. Nós estamos gerando lá em Minas hoje o equivalente a uma usina de Itaipu, sem colocar R$1 de dinheiro público. Pelo contrário, movimentando a economia, gerando emprego e tendo mais energia. E, inclusive, Thales, com recuperação do nível dos reservatórios que estavam baixos. Porque num dia de sol, quem é que está fornecendo mais energia? A fotovoltaica. Perfeito. E não a usina de Furna, de Três Marias, ou de Nova Ponte, dependendo só de chuva. Então, todos ganharam, mas antes era para só uma dúzia de amigos do rei estar ganhando. Mas você falou aí do Estado, eu acredito no Estado forte, não é nem no Estado máximo e mínimo, é no Estado que prende bandido. Sim. Será que aqui no Brasil esse Estado máximo que o PT apregoa está prendendo bandido? Talvez não. Eu acho que o brasileiro está cansado da violência. De vez em quando eu entro aqui, Instagram, Facebook, etc. Toda hora tem um vídeo lá de um sujeito com a arma apontada para o outro, dando tiro, matando. Um pai de família, um trabalhador, né? Não é isso? Não é? Então parece que esse Estado aqui está do lado da bandidagem. E isso não funciona. Então o que a gente precisa ter é um Estado que funcione e que seja eficiente. E não só ficar dando emprego para a companheirada como tem acontecido. Eu concordo. Mas aí, por exemplo, vamos pensar, só pensando assim, dentro dessa cabeça de pré-candidato à presidência. Você falou, por exemplo, que Minas Gerais é o que tem menos secretarias em comparação com outros estados. O que a gente pode ver assim, da sua cabeça de gestor, enquanto iniciativa privada, aplicado na iniciativa pública? Eu sei que existem diferenças, né, porque tem adaptações, né, porque assim, o Estado ele roda um pouquinho diferente, mas tipo, se a gente pudesse ter assim, um briefing pequenininho do que seria ou como que isso funcionaria para a turma entender o que você pretende, né, chegando nessa cadeira, que é a cadeira mais importante que a gente tem, o que você pretende ali, implementar, assim, ou coisas que você trouxe do governo, que foram bem sucedidas em Minas Gerais, que você quer levaria para a presidência da República. Matheus, um dos pontos que nós fizemos em Minas Gerais, assim que eu fui eleito no final de 2018, nós contratamos uma empresa headhunter para poder selecionar os nossos secretários. Ninguém foi para lá porque era deputado que perdeu a eleição ou ganhou a eleição ou porque era protegido de não sei quem. Você quer ganhar a Copa do Mundo, você vai levar craque ou vai levar apadrinhado? Perfeito. Levar família? Você seguiu a orientação de Platão, que é pegar pessoas que fizeram na vida privada para vir para pública. Você vai pôr aqui na área financeira da sua empresa um sujeito que é seu amigo, que é formado em artes. De forma alguma. Nada contra os artistas, entendeu? Não vai funcionar, né? Então, isso já faz uma diferença gigantesca. Agora você pega o ministério hoje lá em Brasília, você vai ver que a grande maioria está lá por apadrinhamento, não por competência. Era o que acontecia em Minas. Enxugar. Você precisa ter aqui 15 diretores? Nunca, né?
Lá nós temos 14 secretários. A maioria das cidades no Brasil tem mais do que 14 secretários. Sim. E eu coloco todos numa mesa e consigo. Nós estamos falando ali da quantidade máxima de subordinados. 14 já é muito, na minha opinião, mas não dá para ser menos também. Sim, claro. Você ter, Matheus, uma coisa que no setor público não existe. Ter metas, ter compromissos a cumprir, ter acompanhamento. No setor público, na maioria das cidades, infelizmente, estados e governo federal, o que existe é um feudalismo. É o sujeito que é da secretaria A ou do ministério A falar assim, o ministro ou secretário do ministério B, não entre aqui na minha área. Isso aqui é meu, é do meu partido. Então, o que acontece? É como se a Secretaria do Meio Ambiente não conversasse com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, porque uma está com o partido 1, a outra está com o partido 2. Sim. Se você não tem comunicação, coordenação, sincronismo, as coisas não funcionam. Você sabe disso. Verdade. O departamento comercial conversa com o financeiro, conversa com o de marketing, tudo integrado. E lá não tinha, era uma muralha entre cada secretaria. Eram feudos ali no final. Eram feudos. E o pior é que sabe o que acontece na prática? Me corrija se eu estiver errado, pelo menos eu vi isso com os meus olhos em outra gestão, que secretarias rivais, vou colocar dessa forma, fazendo a mesma coisa, gastando dinheiro 2 vezes para a mesma finalidade, só que uma falando assim, não, isso aqui é minha responsabilidade, isso aqui é minha, ao ponto de, inclusive, judicializar para ver quem que é o dono do negócio para poder cortar a fita e etc. Não foi uma versão não, tá? Pensa bem. Eu não vou dar um exemplo claro, porque senão todo mundo vai saber quem são as pessoas e quais foram os projetos. A sua área de marketing brigando na justiça com a sua área de vendas. É o que acontece dentro do Estado, você está entendendo? Porque o interesse não está alinhado, né? Eles não agem para o interesse do povo, mas sim pelo interesse próprio. É como se não fosse para o interesse da empresa. É como se a área de marketing fosse algo isolado e a área de vendas fosse algo isolado. Não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Não tem. Tem gente que brinca que o setor público no Brasil é equivalente a um submarino. Foi feito para afundar. Então, a gente precisamos muito de uma reforma administrativa para poder dar mais racionalidade a essa máquina que hoje é totalmente disfuncional. Mas é possível fazer uma reforma administrativa no Brasil? Porque você coloca a raposa cuidando do galinheiro. Como é que faz uma reforma administrativa? Ô, Thales, dá para melhorar coisas básicas. No setor público nós temos, acho que isso aqui na sua empresa não acontece, pessoas muito qualificadas, que são aprovadas às vezes num concurso público e que depois ficam ali fazendo o trabalho que um estagiário que receberia R$3.000 por mês daria conta. De fato não acontece. Você não vai pagar 15 mil, 10 mil para alguém estar fazendo isso. Você concorda? Concordo plenamente. Não é? Tem muito isso. Tem muito no setor público pessoas que são aprovadas num concurso público que no final da carreira vão estar ganhando tipo 40 mil, mas já entram ganhando 32 mil. Numa empresa isso não acontece também. Porque senão a pessoa não fica, né? Ela vai. Que ele vá galgando, né? Ao longo do tempo, as promoções, etc. Então, é um manancial de oportunidades que nós temos dentro do setor público que precisa ser feito. Agora, eu vou dar uma opinião polêmica aqui. Polêmica. Vocês adoram polêmica. A história é a seguinte, você tem um Brasil, por exemplo, é um país de um PIB acima de 2 trilhões de dólares. Né? Quando a gente pega na remuneração oficial de um chefe de Estado, de um presidente da República, é uma remuneração muito abaixo do que o valor que ele deveria, quer dizer que ele vai, mas que ele deveria gerar para um país. Né? A minha opinião polêmica é que se alguém está gerenciando uma companhia que faz 2 trilhões de dólares de receita, ele deveria ser remunerado properly para o valor que ele vai gerar nessa companhia. Agora, ele também deveria ser cobrado properly em cima daquilo que ele está dizendo. Então a história é o seguinte, quer acabar com o déficit público, por exemplo? Tem uma solução muito simples. Todo mundo que tem a caneta para aprovar o aumento de gasto é responsabilizado na física caso tenha déficit. Acabou o déficit público. Acabou. Agora vamos remunerar essas pessoas também properly, porque aí um grande gestor que eventualmente não tem a coragem, né, que você teve de largar as suas empresas e ir para a vida pública, talvez ele fale assim, cara,
eu posso ter um sucesso financeiro muito bem estabelecido se eu for para a vida pública e entregar valor para o Brasil. Então eu vou ser remunerado de forma que eu deveria, em cima da responsabilidade que eu tenho, mas eu também vou ser cobrado, inclusive na física, se algo der errado, se eu não for bem sucedido. E vou ser demitido se eu estiver fazendo um trabalho errado e for mal sucedido. Eu juro por Deus, Matheus. Então, muitas vezes as pessoas criticam o judiciário e falam: o juiz ganha muito dinheiro. Perfeito, somos um país pobre, mais de 80% da população brasileira vive com menos de 3, 4 salários, se não me engano. Menos, com certeza, né? Sim, 2 salários. Então, eu entendo o que o público está falando, mas é o seguinte: esse homem, ele tem uma caneta capaz de decidir pelo bem ou pelo mal como vai a vida de um empreendedor, por exemplo, que emprega centenas, às vezes milhares de famílias. Esse homem ele não pode ter nenhuma chance de ter um desincentivo em decidir de acordo com aquilo que é o melhor para o país dentro da lei. Então, se você não remunera bem o suficiente, eu estou falando bem o suficiente assim, que seja impossível, por exemplo, eu acho que você enfrentou esse problema, né, de que os salários dos secretários de Estado, o teto era baixo, né? Baixíssimo. Então você não contrata gente boa. Então meu ponto aqui é o seguinte. Muito difícil contratar gente boa. Por isso que é uma opinião polêmica. O pessoal fala: mas você é um liberal e quer que o funcionário público ganhe mais? Quero. Bons profissionais. Adoraria, os bons deveriam receber mais. E também quero que ele seja responsabilizado na física. Cometeu crime, vai pra cadeia. Tem só um ponto, um asterisco aí. Aí o governador talvez ele já tenha visto alguma coisa nesse sentido. Mas eu conheci 2 ex-governadores, que um vice e um ex-governador, que eles passaram quase 8 anos tendo questões de prestação de nada de corrupção, etc., sim, mas só assim, pós-cargo, porque eles assinaram muitas coisas ao longo, né, ao longo, enfim, da vida pública, e ficaram quase 8 anos com advogado e tendo que prestar conta na União, não sei o que, etc., e gastando, assim, uma bica de dinheiro para nada. Ou seja, eles não fizeram nada errado, passaram por tudo isso, assim, torraram dinheiro para poder garantir: olha, eu não fiz nada de errado, tá aqui tudo certinho, etc. e tudo mais. Então, isso também aí qual que é o problema, né? É que isso, a princípio parece interessante, mas é utilizado politicamente, porque aí você coloca um juiz ou você indica alguém ali politicamente, beleza, agora é caça às bruxas, vai atrás do cara, acabou com a vida do cara. Aí por isso que a gente tem dificuldade. Quem quer trabalhar no setor público? Tá louco, depois muda de governo, caça Mateus, às bruxas. Muitas vezes os meus seguidores, as pessoas que me conhecem, falam assim: você tem que ir pra vida pública, você tem que se candidatar. Sim, a gente já cansou de ouvir isso aqui. Sabe qual é a chance de eu me candidatar? É 0. Eu não tenho a menor chance de eu ter a coragem de fazer o que você fez. Eu tenho realmente, assim, uma admiração tão grande por você ter feito isso, né, na posição que você tem na vida. Eu tenho 0 chance de fazer um negócio desse num país como o Brasil. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que é o seguinte: digamos que o superávit primário ao final do governo, que a gestão deixou, 1% vira PL, né, participação dos lucros para quem participou daquilo. Eu sou a favor, desde que essas pessoas sejam responsabilizadas, inclusive criminalmente, se elas fizerem coisa errada e deixou déficit, vai para tua física. Tira todos os seus bens. Aí eu sou a favor. Eu sei que é polêmico, mas alinha os incentivos. Otários, eu acho que todo tipo de recompensa por desempenho é bem-vindo. Mas no setor público, isso hoje no Brasil ainda é raro. É uma das questões que podem entrar numa reforma administrativa. Agora, antes disso entrar, nós tínhamos de ter uma facilidade, uma avaliação de desempenho para colocar para fora pessoas que estão lá só para perturbar. Nossa, perfeito. Esse negócio de estabilidade é de a estabilidade é necessária, vale lembrar que ela é necessária. Sim. Mas hoje, para você provar que alguém está lá prejudicando, você vai levar 10 anos, 15 anos. Enquanto isso, ela está ali se alimentando da máquina pública. Ela está se alimentando, né? Deteriorando a máquina pública, entendeu? Então tem muito abuso. Lembrando que é uma minoria, você está entendendo? Claro. Eu estou falando que o 1, 2% que é ruim acaba fazendo uma imagem negativa dos demais. Concordo. Entendeu? Concordo. Agora eu acho assim, se num país como o Brasil tivesse
algo semelhante ao que você falou, eu acho que deveria ter muito mais, às vezes até em vez de proporcionar ganho de milhões, nós estamos falando de um país, de órgão público, isso eu acho que é muito questionável por parte da população, mas seria o seguinte, se está tendo déficit, como está tendo hoje, magistrados, ministros, presidente, o primeiro escalão, no mínimo, não ter nem reajuste, ficar congelado. Isso é o mínimo. Todo ano o rombo aumenta e reajuste de salário. É mínimo, já seria um avanço, você está entendendo? Porque o que você está falando é fazer uma revolução francesa. O que eu estou falando é o seguinte, vamos já... Só de virar essa chave já é um passo gigantesco, porque o pior é você ver o rombo subindo e muita gente tendo aumento. Né? E já ganhando bem, com os maiores salários. Se você quer saber qual que é a real inflação do Brasil, é só olhar qual que está sendo o tamanho do reajuste do judiciário. Faz sentido. Aí você vai saber, o percentual que está sendo ali, deve ser por volta disso aqui, entendeu? Faz sentido. Eles nunca não saem pode perdendo. aumentar salário, não pode colocar um privilégio, não pode fazer nada que justifique aumento de remuneração. E já seria um avanço extraordinário isso. Ô Zema, Alexandre o Grande, né, dizia que ele prefere um exército de ovelhas liderado por um leão do que o contrário, né? Um exército de leões liderados por ovelha. E, essencialmente o que a gente está dizendo que é o seguinte, um homem fisicamente perigoso, um faixa preta de jiu-jitsu, um homem altamente treinado para matar, se ele quisesse, com as próprias mãos, né? Geralmente são os homens mais gentis, com mais parcimônia, que sempre tenta resolver conflitos através da paz e do diálogo, né? A prudência e sofisticação. Exato. O homem perigoso, ele tende a ser prudente, porque ele sabe do que ele pode fazer. Já o homem fraco, ele é a antítese desse homem. O homem fraco, ele é covarde, né? Enfim, o homem fraco, ele vive na casa ali do vício, né? O homem forte, ele vive na casa da virtude. Então, Alexandre dizia que prefere um exército de ovelhas comandado por um leão do que um exército de leões comandado por um homem fraco, por uma ovelha, né? O que é liderança para você, Zema? Ô, Thales, liderança é basicamente você mudar o curso natural das coisas. As coisas tendem a caminhar igual um rebanho que alguém... um líder lá, nem vou dizer líder, né? Uma parte do rebanho foi no rumo um bando ali, igual passarinho também, os outros vão atrás, né? Certo. E acho que liderança é você falar, não, nós vamos nessa direção ali, que ali é o melhor lugar que nós vamos ter no futuro. Perfeito. Você está entendendo? E eu acho que o líder mostra para as pessoas que esse lugar no futuro é melhor, ele precisa estar sabendo comunicar, vender, aquilo ali é melhor, porque lá a terra é mais fértil, nós vamos plantar, a produção vai ser melhor. Perfeito. Lá nós estamos mais distante dos invasores, nós temos condição de usar esse rio aqui como barreira. Perfeito. Tem 1000 argumentos aí quando você tem um objetivo em mente. E sempre motivando as pessoas, porque às vezes a caminhada é árdua, né? Você precisa estar sempre lembrando, nós estamos cansados, é só subida até lá, mas vai valer a pena quando a gente chegar lá. E quando chegou, o trabalho não acaba. Eu falo que é um trabalho contínuo. Enquanto a gente estiver respirando, nós temos condição de estar contribuindo. Chegou lá, aí você vai ter de arar a terra, adubar a terra, colher, acompanhar, combater praga. É um trabalho constante. Ele só muda de acordo com aquela necessidade maior no momento. Quando eu assumi Minas Gerais, qual que era a grande questão lá? A parte financeira. Perfeito. Funcionário não recebia 13º, não tinha data para receber salário, era sempre um mês atrasado. E você recebia no salário mínimo, parcelado. Nossa. Salário parcelado. Prefeito não recebia repasse. 240 mil funcionários com o nome no SPC Serasa, porque o governo descontou da folha e não pagou os bancos. Perfeito. Então era o caos completo. E tinha prioridade isso. Como é que uma pessoa vai trabalhar, desempenhar bem, se não sabe se vai receber o salário? Não tem nem cabeça para isso. Então, agimos na parte financeira, redução de gasto em todas as frentes, né? Podia vender aquela cidade administrativa, né? Exato. E recuperando aquilo que não estava funcionando. Nós tínhamos muitos postos de saúde fechados no interior do estado, em cidade pequena que tem só um.
porque o governo não mandava o dinheiro da saúde. Então falamos para os prefeitos, pode contar que todo mês nós vamos passar a pagar agora. Então o serviço foi se recompondo gradualmente, reformar as escolas que estavam caindo, passar a dar uma merenda digna que não existia. Então foi tudo degrau por degrau. Então eu acho que você está a par do que está acontecendo. A Perfeito. todo momento a meta muda, ela é dinâmica. Sim. Entendeu? Porque aquela questão de pagamento atrasado já não acontece hoje em Minas. Estamos longe de ser um estado que tem folga financeira, mas não é mais o caos financeiro. Então, acho que liderança é você estar sempre se inteirando dessa realidade e definindo quais são as metas daquele momento. E eu faço questão de fazer isso indo no chão de fábrica. Toda semana eu estou no interior do estado. Escuto prefeito, escuto vereador, escuto produtor rural, escuto empresário, vou de carro para saber como que as estradas estão, porque na hora que você toma conhecimento da realidade, é que você sabe que parafuso, que porca você tem de apertar para a esquerda, para a direita, ficar mais apertado ou não. Então, é esse trabalho que parece assim de formiguinha que pouquíssimos políticos fazem. Perfeito. Porque é muito mais fácil você ficar no gabinete, no ar-condicionado, tomando cafezinho cercado de bajulador, você concorda? E a minha vida no varejo foi passada em campo. Acho que um dos grandes erros do líder, Zema, é ele ficar preso na tua sala, ouvindo só a turma que traz as boas notícias, então não ter o contato com a realidade, não ir ali para a força de vendas, igual eu te levei, não ir conversar com o cliente. Então ele fica, como você disse, envolto de puxa-saco, que só traz boas notícias, que a gente chama de departamento de boas notícias. Isso. Então ele fica cego, né? Ele não consegue tomar boas decisões, porque ele não tem informação. Não tem a história da Maria Antonieta lá na França? Perfeito. Não é? Exatamente. O povo está com fome, né? O que ela respondeu? Manda servir croissant para eles, não é Porque isso? Não vivia muito longe da ela realidade. Acha que aquilo tinha croissant em quantidade. Para todo mundo, né? Porque é exato. a realidade que ela vivia. Inclusive, assim, se eu tivesse essa caneta um dia, tá? Eu juro, eu acabaria com Brasília. Não, pode levar a capital do Brasil para algum lugar onde as pessoas estão próximos daquela turma que toma a decisão para pode voltar para o Rio mesmo, não tem problema não. Pode voltar para o Rio se quiser, mas assim, é muito ruim você ter uma capital que afasta a turma que tem a caneta da realidade, porque ele fica preso. Brasil é uma cidade que você não consegue fazer nada andando lá. Difícil, né? Se você pega carro para ir para tudo e tal, aí a turma fica ali no Palácio de Versalhes, né? Os empirucados lá, né, são a grande maioria, não todos, mas oligarcas, não são ali aristocratas, não pensam num legado, né? E aí eles estão longe da realidade, mais distantes, né? Diz que alguns deles, né, até vêm assistir jogo de futebol em São Paulo, tem de pegar o avião do governo, pega né? da FAB, né? Não é? O jatinho da FAB. A gente sustenta, a gente dá muita mordomia para essa turma, né? Impressionante. Mas fazer eu fiz questão, Thales, de desativar os elevadores privativos que o governador tinha lá. Eu tomo o elevador que todo mundo toma. É até bom pra você ver se as pessoas estão com a cara boa ou ruim, você concorda? Ver se você tá fazendo alguma coisa certa ou errada, né? Frequentemente eu ando de avião de carreira. Às vezes dá para conciliar o voo de carreira com a vinda a São Paulo, ao Rio de Janeiro, a Brasília. É bom pra você ver como é que tá a vida real também, pra ver se as pessoas vão te xingar ou vão te acolher bem. Você concorda? Perfeito. Não é? Então, essa convivência com o mundo real, me parece que a classe política no Brasil não faz. E eu acho que é o seguinte, só para fazer uma posição aqui, Matheus, ter um líder potencialmente chefe de Estado, como você, Zema, que é um empreendedor, que, bom, já mostrou em Minas o que um empreendedor, um gestor, pode fazer quando assume um estado, né? Mas ter esse gestor, esse empreendedor assumir no Brasil é mais do que um sonho pra gente que gosta de política, entende de política e principalmente entende de gestão, porque eu acabei de voltar de um non-deal roadshow, né? Que é quando os bancos, a gente está numa companhia que a gente está próximo de fazer um IPO, está esperando o mercado reabrir, então eu falo com muitos fundos de equity, que são esses fundos que investem em empresas que estão para listar e são listadas. Eu falei com 10 trilhões de dólares, Olha só. Falei que 10 trilhões de dólares. Então essas pessoas, perdão, 10 trilhões de reais. Falei com o PIB brasileiro, 2 trilhões de dólares. Esses gestores, eles olham para mim e falam assim, olha, o Brasil tem os fundamentos certos, né? Você tem uma população grande, um país continental,
uma nação que consome pra caramba, a gente consome muito mais do que na média, assim, do que um europeu se comparado com a renda que o brasileiro tem, né? O brasileiro ele tem até um hábito negativo, né? Que ele consome tudo que ele tem, ainda o cheque especial, isso não é bom, mas do ponto de vista pro mercado, isso acaba sendo uma dádiva para as companhias, né? Desde que, obviamente, ele pague ali suas dívidas. Então, quando os fundos de equities olham para o Brasil, eles falam, o fundamento é certo. Então, eles me deram essa frase, tá? O Brasil tem uma mola comprimida. E que se houver uma transição para algum governo que tem uma preocupação maior com o fiscal, que vai me dar uma garantia de que eu não vou financiar só o seu débito fiscal, mas sim financiar empresas que vão crescer no Brasil, que podem gerar prosperidade para o investidor, óbvio, porque ele não está doando, ele quer extrair valor disso e, consequentemente, ali para o mercado, né? A gente acha que vai ter, cara, um rio de dinheiro para o Brasil. Mercado interno fala-se, inclusive, de bolsa batendo 200 mil pontos. É muito simples, é só ter uma transição de um governo, sair um governo irresponsável, que infelizmente é o governo que a gente tem hoje, e entrar um governo responsável. Não falaram nem de direita e esquerda, falaram um governo responsável. O mercado é cético, é isso que ele quer, responsabilidade, né? Nesse ponto, tendo o senhor aqui na mesa como pré-candidato aí ao executivo, quais são as medidas que você colocaria em pauta nos primeiros 90 dias de governo para que o Brasil seja percebido pelo dinheiro do mundo como um país mais responsável? Ô Thales, não existe bala de prata para resolver problema de uma empresa nem de um governo. Aqui na sua empresa, se você fala, vou fazer isso e a empresa vai para mudar de patamar, não é mentira. Você vai ter de fazer centenas de ações aqui. No governo, mais ainda. Mas primeiro, vamos aqui ser bem objetivos. O exemplo vem de cima. Eu acho que um presidente nosso tinha de dar exemplo de gastar pouco. Começar por ele mesmo, entendeu? Lá em Minas eu dispensei palácio, dispensei 32 empregadas, eu fui morar numa casa que eu pago aluguel, tenho uma empregada e não 32 empregadas, garçom, mordomo, maître, não sei mais o que o antigo governador tinha. Não uso helicóptero para ir e voltar a trabalhar, fui alugar uma casa perto da cidade administrativa, vou e volto em 15, 20 minutos. Então, bons exemplos contam, não são suficientes. Aliás, isoladamente nada que eu vou falar aqui é suficiente, mas em conjunto sim. Segundo, atacar a gastança. Quando um governo gasta muito, eu falo que é um efeito dominó. Primeiro vem a inflação. A inflação do Brasil até não está descontrolada, não, mas podia ser muito menor. Podia ser 2% ao ano. Tá entendendo? Que é muito melhor do que o que está hoje. Mas pior do que a inflação é a taxa de juros elevada. Eu falo que a taxa de juros elevada é um veneno, é como se fosse um veneno no organismo, porque ninguém consegue imaginar o tanto de malefício que tem. Primeiro ponto. As empresas param de investir. Sem dúvida. Porque quem vai pagar 20% de juros hoje? É o 15% mais o spread. É na faixa dos 20% que qualquer empresa paga hoje. O sujeito que tem 10 milhões de reais fala, eu não vou investir mais, eu vou deixar o dinheiro rendendo. Final do ano eu tenho 1,5 milhão aqui. Vou me pagar dividendo e deixar rendendo. Isso, sem risco, sem nada, não é? Agora, quando as empresas param de investir, o maquinário fica desatualizado. Com isso, a competitividade do país fica prejudicada. Por que o Brasil exporta pouco produtos industrializados? Porque a nossa empresa, as empresas nossas investem pouco. Por causa da taxa de juros elevada. Por que a renda no Brasil não sobe? Porque as empresas investem pouco e a produtividade também não sobe. Você concorda? Concordo. Um maquinário da década de 80 não vai produzir o que um maquinário atual produz. Temos uma das piores produtividades do mundo, dos países. Então, quando um governo gasta muito, é muito efeito colateral. Agora, para culminar, além disso que eu falei, ainda tem um lado social. Quem é que está pagando a conta desses juros altos? É o sujeito milionário que tem lá milhões aplicado ou é o endividado humilde? É sempre o pobre. É sempre o pobre. Inflação esse é o governo mais terrível que eu falo que ele é a maior hipocrisia possível. Ele fala que está fazendo programa social, que está distribuindo renda, mas o juros está fazendo no sentido inverso muito mais do que qualquer programa social. Eles estão distribuindo renda, só que ao contrário, né? Dos pobres para os ricos. A dívida pública do Brasil hoje, a ordem de grandeza é 7 trilhões. 15% ao ano é 1 trilhão. Nós estamos dando 1 trilhão para os ricos e tirando dos pobres. 7% tá entendendo? Só para pagar custo da dívida. Exatamente. Então você tende a atacar isso. Então eu falei, exemplo,
gastança, que aí você ataca a taxa de juros, ataca um punhado de coisa. Perfeito. Precisamos também combater o crime, principalmente o crime organizado. Cada vez hoje a maior preocupação do brasileiro é a questão da violência. Ninguém aguenta mais, né? Você está no trânsito, você está tenso, você vai chegar ali um sujeito com uma moto, apontar uma arma para você. E eu fui a El Salvador e vi lá, Otales, um país que reduziu a criminalidade, os homicídios em 99% em 3 anos. Mais seguro que os Estados Unidos. Você que viaja muito, uma hora desce lá para você ver. 300 mil salvadorenhos que tinham ido para os Estados Unidos voltaram. Criou um problema habitacional lá agora no país. Não, eu sou fã do Bukele. Eu acho que ele deveria ser um modelo a ser seguido. E sabe por que lá caiu 99% a taxa de homicídio? Sabe qual foi o milagre, a genialidade deles lá? Prender bandido. Botar vagabundo na cadeia. Fizeram o CECOT, Centro de Confinamento de Terrorista, tá lá, não sei se é 15 mil, 20 mil assassinos. E a população aplaudindo, rindo. Eu fui em diversas comunidades lá, conversei com gente humilde, dono de mecânica, dona de casa, estudante, dono lá do barzinho, da padaria. Eles falando, antes eu era extorquido aqui todo dia. Qualquer comércio lá tinha de pagar $300 por crime organizado. Eles chegavam, você tinha uma casa lá... Eles falavam pra você, sai dessa casa. Mas dá desespero, porque... Tipo, máfia. Lembro do Rio de Janeiro também. Então, hoje no Brasil nós temos 23 milhões de brasileiros que moram, que vivem desse jeito. Área controlada pelo crime. Não é o Estado que está lá, não é a polícia. É o crime que cobra pela internet, pelo gás, pela energia elétrica, pela água. Eles não precisam mais de droga. Droga para eles hoje é um negócio pequenininho. Sim. Então, precisamos atacar o crime. E além disso, nós fazermos aí as reformas administrativas e políticas que nós comentamos agora há pouco. Eu acho que se o Brasil caminhasse nesse sentido, o mercado já ia falar o seguinte, esse país aqui é viável, dá para reduzir muito a taxa de juros. Só um ponto dentro disso que você falou, porque sempre quando a gente fala assim de apertar o cinto, de redução de gastos, etc., existe um silogismo terrível que pegam isso e falam o seguinte, você vai tirar dinheiro dos programas sociais, você vai desassistir os pobres, você vai tirar dinheiro do SUS, etc. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente está falando de tirar privilégios de quem está... dos políticos, tirar essa camada de ineficiência e não necessariamente, né, e não tem relação com os investimentos que são feitos nos programas sociais e outras coisas do tipo. Tô falando besteira ou é certíssimo. Dá para você, às vezes, até melhorá-lo. Porque sem dúvida, na hora que você economiza 1 trilhão de juros por ano, você pode estar direcionando isso para o social. Eu lembro daquela discussão clássica do Ciro perguntando, dá bilhão, né? Eu acabei de dar um dado aqui, né, nesse podcast, 7% do PIB brasileiro para pagar custo da dívida, por quê? Porque a gente está com a Selic a 15%. Então, se você consegue baixar a Selic, o que baixa a Selic? Cara, é fluxo de capital vindo para dentro, né? É confiança de mercado. Então, se faz essas reformas, o mercado começa a trazer capital para dentro. Eu já vi bancos falando de bolsa a 200 mil pontos. Você baixa o custo da dívida. Esse dinheiro que você deixou de gastar para ficar remunerando investidor, você consegue aplicá-lo em programas sociais e, obviamente, bancar tudo isso que a gente está falando aqui sem retirar nada daquilo que a pessoa humilde está contando. E lembrando, o Brasil é um país pobre. A gente não está falando aqui em nenhum momento aqui, tipo, de qualquer coisa que tenha relação com tirar coisas dos mais necessitados, porque a gente sabe, a gente conhece. Pô, a gente olha norte de Minas, a gente sabe o que é. É duro pra caramba. Agora, a gente não tá falando disso, né? O imposto mais nefasto que existe chama inflação. Sim. É ele que faz a dona de casa. E eu sei porque, a verdade é assim, eu venho de uma família extremamente pobre, né? Eu cresci no quarto de empregada, de favor na casa do patrão da minha avó. Então esse é o lugar que eu venho ali de Carangola. Eu cresci com pessoas que escolhiam entre comer ovo ou comer só arroz e uma vez por semana podia comer um frango, comer uma carne. Essa é a minha vida, então eu sei o que eu tô falando. A verdade é, essas pessoas quando batem ali no supermercado, a inflação tá alta, e falam assim, vamos pro ovo, não dá pra ter frango não. Né? Então, essa inflação é o mesmo preço que a dona Maria ali, que vive com um salário mínimo, tem 3 filhos para criar, paga no frango, é o preço que eu pago. Esse imposto é o mais nefasto que existe. Esse que deveria ser combatido. Zé, para encerrar, teu time tá falando que a gente precisa encerrar aqui.
qual que é o legado que o Zema... qual que é o legado que o Zema quer deixar para o Brasil e como que você quer ser lembrado no futuro? Otário, isso aí eu acho que eu deixo para as pessoas, né? Eu procuro dormir todo dia com a minha consciência limpa, tranquila, que eu fiz o melhor. Você está entendendo? E acho que isso vai depender de interpretação, né? Eu nunca gostei muito de homenagem, sabe? Eu acho que você tem que ter a régua alta para você mesmo e não para estar mostrando para os outros. Então eu vou muito nessa linha e se eu puder, acho que eu escolheria ser lembrado como alguém que melhorou a vida das pessoas. Você está entendendo? Perfeito. Esse negócio de homenagear com nome de ponte, de aeroporto, de estrada, não sei o quê. A minha consciência vale mais do que tudo isso. Você está entendendo? Né? Eu penso assim, se eu estiver tranquilo, conta mais do que se tiver 100 mil me aplaudindo. Perfeito. Porque o que eu quero é entregas boas. A minha vida poderia estar muito mais tranquila, né? Se eu tivesse em outra área, tivesse já não querendo trabalhar e poderia ficar o resto da vida, mas, igual eu falei, eu sou meio que estoico, né? Inconformado, principalmente num país que tem um PT, que parece que quer mandar a nação pro abismo, você entendeu? Aí eu me sinto com mais energia ainda. Enquanto o PT existir, eu vou estar cheio de energia para poder mostrar que eles estão totalmente equivocados, errados, já destruíram Minas, né? Eu falo que lá em Minas nós somos um caso meio que inédito, que lá foi o equivalente a tirar o Titanic do fundo do mar. É como se o Titanic estivesse navegando hoje a nossa missão lá em Minas Gerais. Então é essa indignação, esse inconformismo aí que continua me movendo, mas agora eu acho que é o futuro que vai analisar aí, e eu tenho certeza que só de você estar com a consciência limpa, tranquila e os resultados estarem visíveis, nós somos um governo que tem uma boa aprovação, significa que nós estamos indo na direção correta. E um ponto que eu sempre digo lá, Thales, é que a minha gestão, o estilo nosso lá de fazer, é muito mais semelhante a um agricultor que planta mogno e eucalipto do que o de um agricultor que planta milho e soja. Ou seja, a colheita boa vem lá na frente. Perfeito. Nós estamos deixando grandes projetos estruturantes iniciados, alguns já em execução, como a linha 2 do metrô, a duplicação da rodovia Belo Horizonte, Brumadinho, Belo Horizonte, Mariana, Ouro Preto, que também será duplicada, o Rodoanel Metropolitano, que vai melhorar em muito a vida ali de mais de 30 cidades da região metropolitana, 5 grandes hospitais regionais que serão entregues ainda na minha gestão. Então, assim, no dia que o meu governo tiver o último dia lá acabar, muita coisa vai continuar ainda amadurecendo pelo futuro, além das entregas que nós fizemos. E me parece que no Brasil falta muito essa visão de longo prazo. Perfeito. Todo mundo querendo só plantar, me parece que alface, o milho que você colhe hoje ou amanhã ou daqui a 3 meses, né? E a gente precisa plantar para colher daqui a 10, 15 anos também. Concordamos. É a clara visão de longo prazo, a visão virtuosa, né? Turma, enquanto alguns vivem de prometer, a gente tem aqui um homem que vive de entregar. Nosso convidado hoje foi o governador de Minas Gerais e empreendedor Romeu Zema. Agora, dia 16 de agosto, oficialmente pré-candidato à presidência da República. Zema, obrigado por estar aqui. Foi um prazer falar com você mais uma vez. Prazer foi nosso. Obrigado por ter contribuído aí. Obrigado, Matheus. Obrigado, Thales. Você que nos ouviu até agora, se quiser um Brasil mais lúcido, mais executor, não adianta... Eu sei que eu estou pregando para convertido aqui, quem me segue, obviamente, já tem uma cabeça mais aristocrática, mas não adianta a gente ficar só na nossa bolha vendendo para convertido, né? O teu trabalho, mandar esse podcast para outras pessoas que estão em dúvida, é o teu trabalho com muita calma e respeito, debater política, debater Brasil, porque essa é a única chance que a gente tem de salvar o Brasil. Nas últimas eleições, eu falei que vivíamos ali uma batalha entre o bem e o mal, e que se o mal fosse eleito, o Brasil estaria em maus lençóis, né? Provavelmente viveríamos em uma tirania. Bom, hoje a gente tem medo de criticar o governo, né? E o nome que se dá para uma nação onde a população tem medo de criticar o governo não é democracia.
Então pensem nisso e saibam que 2026 talvez seja a última chance de salvar o Brasil. O mundo muda quando o homem muda. Nós precisamos mudar, sair dessa polarização de debate e ter condição de conversa para que a gente, sim, traga para a cadeira alguém que pensa no Brasil, não em si próprio. Até a próxima.